Muito bem, olá internautas, seja bem-vindo, nós estamos começando mais um G5 Entrevista e você sabe, como de costume, a gente vai falar sobre política, falar sobre gestão, administração e hoje o nosso convidado é o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso. Eu posso dizer ainda, prefeito, Fernando Peloso do PSD ou do União Brasil? Bom dia. Já estou afiliado no União Brasil. Já está afiliado? Sim. Já assinou e tudo? Já. Ué, ninguém ficou sabendo? Foi só uma troca de partido, né? Então é um procedimento tranquilo. A gente ainda vai fazer um evento de filiação, o governador se propôs aí em Senador Canedo para abonar a ficha e tudo, mas assim, a filiação já foi realizada. E vai ter um evento de filiação lá em Senador Canedo, o senhor vai assumir a presidência do partido, como que está isso? Isso mesmo, aí a gente vai pegar o comando do partido, foi a sugestão do governador, e daí a gente começar realmente essa pauta mais política, porque a gestão tem consumido todo o tempo. A Canedo cresceu demais, Rafael. Não é mais uma cidade de 30, 70 mil habitantes. Com 150 mil habitantes, por estar ao lado de Goiânia, é uma cidade importante no cenário de Goiás, né? Também por isso esse convite do governador para a gente filiar o partido dele. Mas a parte administrativa, ela tem consumido assim, ó, e ela ainda guarda o charme de interior. O pessoal ainda cobra, prefeito, vem aqui em casa, vem tomar café. E na medida do possível a gente tem feito. Mas como cresceu demais, às vezes você está numa ponta de Senador Canedo e a outra está falando, o prefeito não vem aqui. Mas a gente está andando na cidade. Ela é uma cidade esparramada, ela tem várias regiões, né? Tem a região central, a região sul, a região do Oliveira, a região da Galvão. Então são quase que mini cidades. E muito, muito gratificante, muito gostoso de administrar Canedo, porque tem um povo muito acolhedor, muito crítico, que eu gosto. Desde quando sou fisioterapeuta, eu falo assim, os pacientes mais exigentes são os que mais melhoram. Assim é assim a população de Senador Canedo. Um povo exigente e é por isso que a cidade está melhorando. Eles não aceitam qualquer coisa. Tanto que nossas obras, tudo que a gente tem feito, tem um selo de qualidade elevado que é para retribuir o que a população espera da gente. Bom, o senhor está falando que está trabalhando muito, eu estava vendo a ficha aqui e realmente parece que o senhor está trabalhando bastante. Olha aqui o tanto de questionamento que eu tenho. É claro que não vai dar para fazer todos, mas a gente vai fazer os mais importantes aqui para que o senhor possa também falar um pouquinho de política, porque isso interessa muito os grupos políticos e as pessoas que acompanham, porque Senador Canedo, quando se fala de política, pega fogo. A gente está trabalhando e é muito interessante, o tanto que o pessoal do Canedo é voltado para a política. Assim, eu tenho esse foco no trabalho, é lógico, o prefeito é um cargo político, eu fui eleito por mais de 36 mil pessoas. Mas se você está ali concentrado no trabalho, o cidadão comum vira assim, e aí, prefeito, vai para a reeleição? Quem vai ser o vice? A gente preocupado com o asfalto, com a iluminação, a cidade está ficando limpa. E eles estão ali de olho já na reeleição, assim. Você vai conversar com o pessoal na rua. E é muito interessante essa antena, esse radar que eles têm político em Senador Canedo. Por isso que eu falo, guarda o charme do interior e o pessoal é muito antenado. Isso é muito bom. Bom, o que movimentou muito ali a cidade nos últimos tempos foi a questão do empréstimo que o senhor propôs em fazer para diminuir, claro, custos e também poder fazer mais investimentos. Como que está o andamento desse projeto na Câmara? Isso vai passar ou o senhor já está descartando essa possibilidade, prefeito? Está parado. O que acontece? A gente fez 2 orçamentos. Um de 80 milhões, nós temos obras de esgoto aí que exigem imediatamente um investimento de 50 milhões. Senador Canedo não tem esgoto. Esse é um dos motivos. Nós temos 30 milhões não onerosos ganhados do governo federal, que há 10 anos atrás era o suficiente para fazer todo o esgoto da cidade. Hoje não dá para nada. Temos que inteirar mais 40, 50 milhões. Por isso também o empréstimo. Mas é pela Caixa, é um investimento que se paga, porque tendo esgoto, aí depois isso retorna para o município. Então o que acontece? Então tem o esgoto, tem obras importantes, nós estamos hoje concluindo a reforma de várias unidades de saúde, escola, já reformamos mais de 80%, praças, o pessoal do Canedo tem gostado demais das praças que a gente tem feito e as que a gente tem cuidado, são mais de 150 praças em Senador Canedo. Mas resumindo, o que mais, aí tem esse empréstimo de 80 milhões e tem uma outra proposta de um outro banco de 150 milhões que a gente inclui mais de 80 milhões para quitar 5 empréstimos que hoje consomem mais de 2 milhões por mês de parcela, consumindo o dinheiro público do Senador Canedo. São 5 empréstimos que a gente quitando, a gente vai economizar algo em torno de 16 milhões só de juros. Então foi feita essa proposta e aí, lógico, aí tem a questão política, a oposição, criaram toda uma... Mas assim, por si só, o empréstimo se justifica. São 86 milhões para quitar 5 empréstimos de juros altíssimos.
com condições que melhoram muito mais do que a gente já paga hoje. A parcela irá diminuir ou manter a mesma, mas com 150 em vez de ter 80 milhões. Com isso, a gente vai dar andamento em várias obras simultâneas ao mesmo tempo e quitar esse empréstimo. E aí a gente ainda fica 1 ano ou 2, se eu não me engano, sem pagar, tem uma carência. Então, esses 2 milhões que a gente pagaria, que paga por mês de empréstimo, a juros elevados, a gente poderia usar na construção de mais creches do nosso hospital que a gente vai fazer. Então, assim, falar do hospital daqui e aí a a Câmara, lógico, vai ter esse entendimento, e aí a gente está, no momento, está parado. A gente está conversando com os vereadores da base, né, para ver se coloca, se não coloca isso aí. Parece que há uma preocupação, principalmente da oposição, de que o senhor consiga pegar esse recurso e fazer muita obra. Isso garante aí votos, claro, ninguém é bobo aqui de achar que não garante votos. Um ano que antecede aí é véspera de eleição. Então, politicamente, não está se pensando muito no que vai entregar para a população. Aparentemente, o que a gente vê de fora, não sei se é a mesma visão do senhor, é que a preocupação é com o mandato e a aprovação do senhor. Então, esse empréstimo aí daria uma respiração, traria um investimento maior, o maior beneficiado seria a população, mas é claro que a oposição vai querer travá-lo para não fazer com que o senhor consiga colocar isso em prática. O senhor tem estratégia para poder manobrar isso tudo? Ô, Rafael, a única estratégia que eu tenho nessa hora é a transparência. Não tenho o que se dizer, eu expliquei aqui, é nítido e claro a motivação desse empréstimo. Eu não tinha nem parado para pensar assim, e é um fato, parece, que obras, que economia, que organizar o caixa, parece incomodar uma parte do que se chama oposição. Quanto pior, melhor. Porque a oposição é uma coisa natural e necessária em qualquer processo. Muitas vezes a oposição vai mostrar os seus defeitos, o que tem que melhorar, onde a gente pode crescer. Agora, aquela oposição que está incomodada porque a cidade está crescendo, porque está melhorando, tem defeito, tem problema, tem desafio em todas as áreas, ninguém está falando que está perfeito, o senador Canedo pode muito mais do que ele tem conseguido, mas do buraco que a gente saiu, porque a gente pegou a cidade um caos, em várias áreas, a população sabe disso. Na área da água, na educação, as escolas caindo na cabeça. Então a gente reformou 80% das escolas, ainda tem escola precisando de reforma, não dá para fazer tudo, teve a pandemia que o povo não pode esquecer. Isso atrapalhou muito. Hoje, em 2023, a gente começa aí com o desafio de uma queda de arrecadação desafiadora, monstra, para qualquer município. O Canedo arrecada bem, eu fico pensando nos outros municípios que não têm essa arrecadação. A arrecadação do Canedo caiu drasticamente. E eu não fico falando, porque quem tem que resolver esse problema sou eu. Eu não vou compartilhar ele com a população. Mas que caiu a arrecadação, caiu. E aí a gente está lutando para contornar isso, né? E eu não fico divulgando problemas, até porque eu sou pago para resolvê-los. Mas a gente percebe que um núcleo muito pequeno, graças a Deus a população esperta não cai em fake news, não cai nessas distorções. Se aponta uma solução, eles apontam 500 problemas para aquilo ali, aí começa a causar confusão, mas o povo não tem se enganado. E a questão do empréstimo é claríssima, né? Vamos quitar empréstimos que estão drenando de um recurso nosso, porque a gente podia estar usando para outra coisa, e vamos aplicar em obras. Simples assim. Então, e eu fui contra esse empréstimo da última gestão, foram 3 empréstimos com juros pior do que para a agiota. Eu fui contra na época, eu era pré-candidato, fui para a porta da Câmara, critiquei o empréstimo, não critico pessoas, critiquei atos, critico instituições, pouco também, porque eu já sabia que estar no lugar hoje onde a gente está, que é esse cargo, ele não é fácil tomar decisões e resolver problemas com todo um contexto. E aí eu fui contra a época esse empréstimo, aconteceu, e engraçado que eu fui contra eles, falam, o prefeito era contra o empréstimo, eu estou fazendo empréstimo. Eu estou fazendo empréstimo para sanar a sangria do outro empréstimo, com juros muito menores. E aí fui contra e foi feito, e o mais irônico, quem começou a pagar o empréstimo foi na minha gestão, do que eu fui contra. Tinha um ano de carência, né? Depois que foi feito, quando eu assumi, eu comecei a pagar as parcelas. O senhor não utilizou do benefício do empréstimo em fazer obras para poder acelerar a gestão, exato, mas exato. Pegou uma dívida então, já. Sim, realmente tem muitas obras. Essa questão do empréstimo aí, eu tenho dito que a única arma que a gente tem, a estratégia é a transparência. Os 8 vereadores da base têm consciência disso e os outros também têm, né? Os outros vereadores sabem, essas informações chegam,
mas aí utilizam da maneira como eles entendem também. Bom, o senhor está falando de diminuição de recurso e dificuldade em administração, principalmente por causa da pandemia, é óbvio que tem um reflexo, e tem o pós-pandemia, assim como as pessoas ficaram doentes, ficaram com as sequelas, né? Na saúde, Rafael, imagina então, hoje... Eu estou vendo aqui que o senhor ainda conseguiu fazer um trabalho bastante interessante, como a reformulação do sistema de atendimento, incluindo reformas de unidades, por exemplo, do PSF Vargem Bonita, né, que foi entregue, tem o PSF da Martinha, que será entregue em breve. O que mais que o senhor destaca lá na saúde que foi possível fazer ou foi possível melhorar durante esse período, mesmo com essas dificuldades em relação à pandemia? Das 23 unidades básicas, nós temos 6 que estão em reforma. A gente conseguiu entregar da Vargem Bonita, tem a da Vila Matinha, que é uma unidade nova, que a gente concluiu obra. A gente tem feito um esforço muito grande em pegar obras que estavam paradas para concluir. E está dando certo. Mas não é fácil também construção. Reforma é pior ainda, né? E às vezes o senhor pega aquela obra, é pior do que fazer uma construção do início. O Paço Municipal, né? 13 anos, uma obra parada. Porque, né, ali ela tem um desgaste de estar parada e o prejuízo que mantém mensal. Então a gente na saúde tem essas 6 unidades que a gente está já em reforma. Fizemos a reforma da maternidade, foi a reforma. A maternidade, quando ela inaugurou em 2010, eu fui o primeiro diretor, ela já era um prédio antigo que foi recondicionado. E aí a gente já tinha problemas estruturais. Nessa reforma a gente tentou resolver todos eles, né? E aí é engraçado, é assim, ó, e aí você me dá a liberdade de falar. Fique à vontade. Você faz o mais importante. E aí vai o pessoal do ar-condicionado, sobe no telhado e arruma o ar-condicionado e quebra a telha. Quando é que você vai descobrir que a telha está quebrada? Quando chove. E aí, o que se diz oposição festeja. Ah, mas a maternidade novinha tem goteira. E foi resolvido em um dia, né? Mas aí fica querendo causar. E eu acho que, Rafael, o povo não está mais bobo a ponto de ficar acreditando. Lógico que ainda, até a gente, às vezes, pega algumas notícias, vê e pensa que é verdade. Às vezes é a notícia do senhor mesmo, mas será que aconteceu isso? Pois é. E aí você vai vendo, assim, aí eu acho que vai... Porque o pessoal começou a bater muito cedo. A gente assumiu em 2021, já montaram um blog para falar mal. Eu tenho para mim que o pessoal está um pouco cansado dessas brigas, dessas picuinhas políticas que atrapalham a gestão. Gente, eleição é eleição, gestão é gestão. Foi escolhido, respeito. Eu perdi 4 eleições, nunca abri o bico para reclamar de nada. Você põe o nome à prova. Foi escolhido, tem que respeitar isso aí. Não tem que trabalhar para dar errado, para falar... Você pode falar que você tem proposta melhor, não precisa falar que se fosse ruim, pode falar, mas a cidade, ela está mostrando na prática que ela saiu do caos, que ela está mais organizada, os serviços estão melhorando, a limpeza, a iluminação. Você vê o aspecto do senador Canedo melhorou, e com isso vai melhorando aos poucos a autoestima do canedense. Que mal há nisso. O pessoal tem que ter orgulho da cidade onde mora. Tem problemas como qualquer cidade, mas deve ser muito ruim o dia inteiro a pessoa ficar ouvindo pontos negativos, aspectos negativos de uma coisa que, com toda dificuldade, tem melhorado. E eu acho que o povo cansou um pouco disso. Por exemplo, esses dias você está falando de fake news e rede social, havia circulando nas redes sociais, estava faltando medicamentos, por exemplo, em Canedo. Isso é verdade ou isso é mentira, prefeito? Não, é mentira. Assim, ó, tem uma figura de uma pessoa, que inclusive já foi secretário de saúde, que ele se dá o luxo de ir para a porta de uma UPA e falar assim, aleatoriamente, se colou, está faltando dipirona, está faltando... Numa irresponsabilidade monstra, que aí quando a gente vê, os próprios gestores, diretores falam, aqui tem no almoxarifado, tem nas unidades de saúde. Falhas de distribuição, eventualmente, às vezes acontecem, como sempre aconteceu, e a gente tem melhorado isso. E sem contar que, às vezes, a crise realmente passa susto na gente. Mas da forma como põe, que, assim, não tem... É irresponsável, assim, vai para a porta da unidade... inventa uma coisa e fala como se fosse verdade, inclusive com cara de convite. E aí, como fizeram da merenda escolar? Falaram que não estava tendo merenda. Isso magoou profundamente as merendeiras que fazem lá. Elas começaram a fazer vídeo, as diretoras, as gestoras, postando, olha a merenda aqui, que qualidade. E aí dá gosto de ver, Rafael, assim, aquele prato rico, as crianças uniformizadas. A gente entregou kit de material. Ano passado entregamos 5.000 Chromebooks, inclusive para os professores. Os kits, o uniforme completo, com mochila, com tênis, sabe? Aí você vê a criancinha lá recebendo aquele pratinho rico, feito com todo carinho pelas merendeiras. As gestoras estão dando um show lá em Senador Canedo, né? Toda a educação e várias áreas. As secretarias todas se amadureceram. A gestão tem esses momentos. Você pega ali com aquele tanto de problema, fica apagando incêndio. E aí começa a entrar para a era do planejamento, para conhecer
as demandas, até o gosto da população, o que o povo gosta, o que não gosta, né? Para estar entregando de fato, e nisso os secretários amadureceram todos, a equipe está boa, dá resposta rápida, e é assim que tem que se avaliar uma prefeitura. Não tem mais aqueles grandes problemas que persistem por tempo. Qualquer problema que acontece, nós passamos por uma queda de um reservatório lá em julho de 2021, que foi desafiador. Nesse lugar onde caiu o reservatório, fizemos uma linda praça, já está entregue. Iniciamos o consórcio sul, que vai levar água para a região sul. Estamos concluindo agora 12 mil metros, 12 quilômetros de adutora, duplicando a adutora do Sozinha, porque a questão da água é sempre um drama lá em Senador Canedo, e a gente tem encarado isso com muita responsabilidade. Você vê que nem falam mais. Não evita de pontualmente ter falta de água, porque vai fazer uma manutenção, ou às vezes rompe uma adutora. A resposta é rápida. Então, a prefeitura hoje é uma máquina que dá resposta. E, por incrível que pareça, se incomoda quem, às vezes, quer ali morder o poder. Tem um núcleo muito pequeno, Rafael, que ele realmente, isso deve ser em todas as cidades e tal, que ele circula a administração, o poder ali. É natural, eu vejo isso com naturalidade. A cidade bonita, igual o Senador Canedo agora, que está ficando organizado, todo mundo quer ser prefeito, né? Natural. Eu confio, assim, a população vai escolher, elas têm condições hoje de avaliar. E é olhando para a cidade. E não tem batido mais a evolução da cidade com que, às vezes, essa oposição pequena e barulhenta tem falado, caçando problema, inventando coisas, e eu não respondo, porque não procede. O tempo que eu gastaria respondendo mentiras é um tempo nobre, porque eu tenho que aplicar no trabalho. Então, eu estou satisfeito, a gente tem acompanhado a satisfação da população, inclusive em loco, né, andando pela rua, e a cidade ela encontrou seu norte. Canedo saiu daquele caos. A gente está vivendo uma era que a gente consegue ver os serviços chegando para a população. Inauguramos agora a iluminação da GO 403. Que sonho, assim, ó, você chegar na cidade por uma GO iluminada, segura, confortável. Agora vamos partir para a licitação da 020, que são rodovias estaduais, mas que eu moro lá há 30 anos, nunca tinha visto essas vias iluminadas. Eu fui em Senador Canedo no dia do aniversário, naquele show que teve, e realmente eu vou parabenizar, porque o que é bem feito a gente tem que parabenizar, e o que é mal feito a gente critica mesmo, prefeito. E realmente a cidade está muito iluminada. Se o senhor fizer um comparativo aqui, até mesmo com a capital e a Aparecida de Goiânia, que sofre um caos na iluminação pública, você vai ver que Canedo está uma cidade totalmente diferente. E eu fiquei sabendo que será a primeira cidade que vai ter 100% de iluminação pública LED, né? Exatamente. Faltam só 9 bairros. A gente tem mais de 100 bairros em Senador Canedo, em torno de 142 bairros. E aí faltam 9 bairros para receber essa iluminação e aí ficar 100% Isso significa LED. quantas mil lâmpadas? Mais de 15 mil lâmpadas. A gente entrou um pouquinho em outro assunto aqui, mas eu queria voltar para a saúde, porque tem um dado lá também importante que é de extrema relevância, porque a gente está saindo de uma pandemia, a saúde em crise, mas o senhor lançou lá para diminuir, para zerar, né, a fila de cirurgias eletivas. E aí, no anúncio, e foi feito mais de 1.000 cirurgias, né? 1.000 cirurgias. 1.000 cirurgias. Começaram-se a especular o seguinte: não, isso não é da prefeitura, isso é do governo federal, isso é do deputado X, do deputado Y. Afinal, de quem é o dono dessa criança, prefeito? Porque são 1.000 cirurgias feitas com recursos municipais mesmo. Então não tem nada disso. Nós saímos na frente. O governo estadual parece estar lançando um programa de cirurgias também. É outra coisa. Quando essas 1.000 a gente vai fazer. Em parceria, a gente vai estar, contratou algumas cirurgias em Aparecida, né, mas com recursos próprios. Agora, lógico, né, tem muito deputado ajudando o senador Canedo, tanto deputados estaduais quanto federais. E, às vezes, essas verbas se encontram mesmo. Aí é o que eu falo, onde o pessoal quer confundir a cabeça, né? E se fosse federal? Mas não é. E se fosse por emenda de um deputado? A prefeitura, quando ela pega o recurso e fala, vou priorizar 1.000 cirurgias, hoje a gente investe, o obrigatório para se investir em saúde, do ponto de vista da gestão, é 15%. A gente não investe menos de 20%. Isso é uma realidade de todos os municípios pós-pandemia, porque saúde encareceu. E, assim, alguns dados epidemiológicos nos preocupam. O número de câncer depois da pandemia, ele elevou-se muito rapidamente. E é alta complexidade, isso é muito caro. Então, essas cirurgias vieram em boa hora, e eu que sou da saúde falo assim, podia ter vindo até antes, mas da forma quando a gente pegou a saúde, com foco na pandemia, com o rombo que a gente pegou a saúde, né? Hoje, igual eu falei, a pessoa vai para a porta da UPA, mas ela foi secretária, e a gente está amargando a má administração e um rombo
no orçamento enorme, né? Não estou acusando, nem... Enfim, a gente pega os dados e passa para frente para quem é de responsabilidade. Mas hoje a gente passa aperto por causa das más administrações anteriores e a gente tem vencido isso, tem aplicado, conseguimos fazer dessas 1.000 cirurgias, mais de 300 já foram realizadas. Só a gente sabe o gosto que dá ligar para um paciente que tinha gente esperando cirurgia desde 2018. Não é nem a gestão essa, A ou B, é assim, como justifica? Cirurgia eletiva é aquela que pode esperar. Agora, ela também pode piorar, ela pode evoluir. Causar uma outra doença. Sem contar, né, o sofrimento que o paciente fica. Se você tiver que fazer cirurgia de uma hérnia que seja, ficar com aquela hérnia 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso é horrível. E aí a gente conseguiu fazer esse esforço, mesmo com essa dificuldade que tem. A saúde é a mais prejudicada pela dificuldade financeira, porque ela consome muito, tem que ser o tempo de resposta rápido. E a aplicação que vem dos recursos não é suficiente nunca. Eu faço essa pergunta, prefeito, porque é importante esclarecer, porque são tantas as informações. Só que quem vai fazer a cirurgia não quer saber se é o governo federal, se é o governo estadual, se é o municipal. Não importa quem está fazendo, o importante é o que vai ocorrer após isso. É se livrar de uma doença, é se livrar de um tumor, é se livrar de uma hérnia. Isso que é o importante. E além das cirurgias, nós fizemos lá 2 edições do Avança Canedo. E foi um sucesso a procura da população pelos serviços de saúde que foram para essas edições desse tipo de mutirão. E ali foram mais de 15 mil atendimentos, e a grande parte deles na saúde. Várias consultas oftalmológicas com dentista, testes de glicemia, de hepatite, de HIV. Então, assim, nós oferecemos para a população serviços de extrema utilidade. E ela reagiu muito bem a isso, né? Então, as 2 edições que nós fizemos do Avança Canedo nos deu um retorno muito bom de aceitação. 32 mil atendimentos? Mais de 32 mil nas 2 edições. Uhum. Foram mais de 15 mil e mais de 16 mil na segunda edição, no Oliveira e depois na Galvão. A próxima a gente está planejando para julho, na região sul ali, a região do Monte Azul também. A gente identificou que ali tem gargalos de saúde e tal, e outras áreas. E isso tudo a gente tem feito com qualidade, com carinho, entregue para a população. Então, o governo hoje, de Senador Canedo, a administração municipal, ela encontrou uma sintonia boa, que tem que ser valorizada, que tem que ser reconhecida. E aí parece que às vezes desagrada a alguns, mas isso é normal. Mas hoje eu tenho a satisfação que a gente pegou lá com tanto problema, que você não tinha tempo para analisar se era bom ser prefeito ou não. Tinha tanto problema para resolver, tanto incêndio para apagar, e essa fase passou. A gente já está numa fase que a gente conseguiu se colocar à frente dos problemas. E quando surge algum problema, a gente tem condições de resolver. Porque eu costumo falar assim, quando a gente assumiu, a gente não tinha condições de alugar uma máquina, um rolo compactador para fazer um tapa-buraco. E hoje a gente já recapeou mais de 2 milhões de metros quadrados. Isso dá mais de 300 quilômetros de via em linha reta. E isso é incontestável. Canedo era um buraco só, faltava água. E a gente tem o prazer de viver hoje uma área, lógico que ainda tem buraco, as chuvas estão chegando, a gente resolveu o problema da água, a gente continua, agora tem a questão do esgoto, e a água, você não descansa, você sempre tem que estar dando essa atenção. Tiramos essa fila de cirurgia com essas 1.000 cirurgias. Esses 2 mutirões do Avança Canedo, assim, pôs em dia muito serviço da prefeitura que a população esperava e foi atendida. Então, tá numa sintonia muito boa. Nesse momento, e o povo pode ter o prazer de curtir uma prefeitura que funciona. E isso é motivo de alegria, sim, para uma cidade igual o Senador Canedo, que fez 34 anos agora, né? Fizemos o show do Jorge Mateus lá, foi muito bom. Pois é, essa questão do show do Jorge Mateus também deu muito o que falar lá, o pessoal criticou bastante, principalmente a oposição, mas... Criticou, mas foi lá assistir. Exatamente. E teve um público expressivo. E aí, em cima dessas críticas, prefeito, teve o show, todo mundo participou, foi muito bonito, muito bem organizado, inclusive. Eu estive lá, pessoalmente, uma organização impecável, não vi nada que fora do lugar. Só que aí veio o tal do arraiá lá, que houve um cancelamento. E aí começaram as críticas porque houve o cancelamento do arraiá. Quem criticava o show do Jorge Mateus e a festa, estava criticando esse cancelamento desse arraiá. O que aconteceu? Foi apresentado um orçamento que eu aprovei e falei, vamos fazer. Eu aprovo tudo que é da cultura, esses eventos, assim, o povo também precisa dessa parte
do entretenimento. Isso é importante. Também é importante. A gente está fazendo serviço, mas a cidade, hoje, assim, é uma forma de fazer turismo também, né? Pessoal, a gente veio de uma pandemia, mais de 2 anos sem poder colocar a cara para fora. E a gente faz com muita responsabilidade. Então, teve o show. Aí, a hora que veio a questão das quadrilhas, eu falei, não, eu topo, vamos fazer, vamos apoiar. Que a gente já apoia as quadrilhas do Canedo, são 3 grupos, que a gente faz um patrocínio para eles. Fizemos ano passado, muito legal, eu tenho orgulho disso. E aí veio sediar uma etapa do circuito goiano, que eu também topei na hora. E aí, com a queda da arrecadação, você planeja tudo, menos. Aí, quando o dinheiro não entra, não tem como dar seguimento ao que foi planejado. Começaram a vir, não foi nem corte aqui, não chegou dinheiro para fazer. E aí, o secretário de Educação é muito competente. Pessoal, olha, a gente não vai conseguir honrar o compromisso, vamos ter que cancelar. Falei, olha, você está dizendo. E aí, teve sim essa conversa do cancelamento. E aí, olha que legal. Uma força-tarefa do gabinete, com a Secretaria de Educação, com o pessoal do circuito, a gente conseguiu fazer a um custo muito menor, né? Eu falo em números, a proposta inicial de 180 mil nós fizemos, não deve ter chegado, eu sei que a gente chegou a gastar 15 mil direto. Então, assim, com muito menos do que foi proposto, a gente conseguiu receber a 15ª etapa do circuito goiano, foi realizado. Então, assim, aí você pega um momento de discussão da dificuldade e já fala assim, cancelou, não vai ter. Como se também fosse uma coisa assim, a gente só não está conseguindo receber o circuito goiano. A gente continuamos com o patrocínio das quadrilhas de Senador Canedo e conseguimos receber o circuito goiano com muita alegria, com muita honra. Foi uma festa bonita, eu tive lá, eu tive no domingo e tive na sexta. Não consegui ir no sábado, que eu fui quadrilha, assim, você vai em uma, você falta em 3. Canedo tá uma festa de quadrilha. É muito legal ver a população se organizando. Eu fui na escola do meu filho. Eu vou todo ano, antes de eu ser prefeito, lá no Isabel de Matos. Muito legal. Assim, você vê, e realmente, depois da pandemia, Rafael, o pessoal está saindo de casa, está voltando a ter vida social. E isso é importante, a alegria. Assim, a cidade não é só fazer asfalto, não é só... Isso é o que eu falo, é a obrigação. O esgoto, a reforma das unidades de saúde, a reforma das escolas, isso a gente faz com muito prazer, com muita qualidade. Mas o povo tem que ter a alegria de viver na cidade deles. Aí a gente faz um investimento na iluminação de Natal, fizemos o letreiro lá, amo Senador Canedo na entrada da cidade, perto das Mãozinhas, virou um ponto turístico. A obra do morro lá, nós temos um ponto turístico que é o morro de Senador Canedo, que tem o nosso Cristo, o Morro do Cristo, lá, o Morro Santo Antônio. Essa obra é outra que está assim, já cancelou a licitação as 3 vezes, porque as empresas ganham com um valor menor, querem diminuir a qualidade, a gente não aceita, a gente licita de novo, até sair do jeito que o povo merece. E ainda tem uma obra religiosa que a gente está fazendo lá, e não é de religião A ou B, com um artista importante, que é o Omar Sow. A gente está, assim, na iminência de começar essa obra, que vai transformar o morro numa mini via sacra. Numa via sacra, como é para Trindade. Vamos instalar painéis, né, religiosos lá, porque o povo usa muito o morro para oração, tanto católicos quanto evangélicos e tal. Então tem toda essa visão. O povo precisa de entretenimento, precisa de alegria, precisa exercitar a sua religiosidade. A gente apoiou o evento católico lá, o Celebrai. A gente faz o Adora Canedo, que é evangélico. A gente apoia as unidades espíritas, no que a gente consegue também, eles percebem, bom, que eles também percebem que há uma certa dificuldade do poder público, mas tem a boa vontade. E como é o exemplo das quadrilhas, acaba sendo feito porque a gente junta forças. Da parte de quem tem muitos líderes em Senador Canedo, a gente tem empoderado esses líderes em todas as áreas, nas áreas religiosas, nas áreas da cultura, e aí junto a gente tem conseguido. E esse resultado de ter conseguido ter feito o circuito goiano, mesmo passando por um momento de dificuldade financeira, foi um exemplo da união de força que dá certo. Para o incômodo de alguns, mas para a alegria da maioria da população. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, eu quero falar rapidinho de política ainda, nós já estamos 30 minutos de entrevista, passa muito rápido. Eu tinha que falar ainda do social, mas não vai dar tempo, prefeito. Não faz isso que a primeira-dama dando com a gente, pode falar do social. Então vamos falar rapidinho. 10 mil famílias foram beneficiadas com essa cesta básica, também teve mais de 1.000 famílias com acesso ao Vale Gás. O que mais o senhor pode destacar lá do social rapidinho para a gente? O Vale Gás em Senador Canedo é uma lei municipal, né, que garante esse benefício. A nossa secretaria de assistência social, eu gosto de falar assim, ela é muito profissional.
muito técnica, né? Isso é bom, porque você sai do assistencialismo, você respeita a dignidade da pessoa e faz um trabalho técnico atendendo quem mais precisa. Então, por isso que a secretária e todos das secretarias não chamam cesta básica, eles chamam benefício eventual de alimentação. Por quê? Porque é eventual. A pessoa não vai ficar dependente de ficar recebendo uma cesta básica da prefeitura. A assistência social leva a toda uma estrutura para tirar a pessoa daquela fragilidade financeira, fragilidade familiar. Isso é um trabalho de assistência social. Hoje nós temos lá, além desses 10 mil benefícios eventuais de alimentação, que são as cestas básicas, não é também qualquer cesta básica. É arroz de qualidade, são mais de 18 itens que a gente aumentou de 12 para 18. É entregue na casa da pessoa. A gente não expõe essa pessoa, não faz, né, a famosa politicagem. A famosa foto. A pessoa, né, tem a sua dignidade, tem a sua necessidade atendida sem ficar exposta, né, sem ficar sendo, tô te ajudando, né? Isso é obrigação. Nós temos hoje mais de 5 mil pessoas em situação de extrema pobreza, senador Canedo, ou seja, que a renda per capita é menos de R$105, e mais de 4 mil também com renda per capita por média de R$210. Então, assim, quem faz todo esse mapeamento e cuida dessas famílias é a Secretaria de Assistência Social, com a ajuda e o apoio de outras secretarias, mas tem sido feito. Lá hoje ainda tem a estrutura do Estado. O Estado hoje, a gente beneficia mais de 1.900 mães com o programa Mães de Goiás, que elas recebem um auxílio de em torno de R$250 do Estado, né? E também o prateiro onde morar, que quem mora de aluguel recebe um auxílio do Estado, são mais de 1.000 pessoas também que recebem esse benefício do Estado, fora o aluguel social que a Prefeitura hoje contempla mais de 50 famílias. Então, é um trabalho muito sério, por isso que eu não deixo de deixar, porque a gente quase não fala, ele quase não aparece. Até porque a gente preza muito pela dignidade de quem recebe isso aí. O senhor falou que a primeira-dama é brava, eu vou chamar ela para uma entrevista para falar sobre os programas. Ela não é brava, ela é assertiva. Você está me colocando em situação complicada. E na parte ainda que envolve o social e a habitação, a gente entregou mais de 400 escrituras. Assim, não é autorização de escritura, é a escritura. Ela varia ali de R$1.000 a R$6.000 uma escritura. Mais de 400 famílias já receberam esse documento em Senador Canedo, um processo muito sério que a gente tem feito de regularização fundiária, e até o final do ano que vem a gente quer chegar aí. São mais de 2.000 famílias cadastradas. Mas como falta documento, às vezes aquela situação ainda não se resolve, a gente estima que a gente vai conseguir entregar umas 1.500 escrituras. E para a gente encerrar esse assunto de gestão, eu quero que o senhor fale do hospital, porque isso é importantíssimo. Isso é muito bom de falar. É uma obra gigantesca, e não só a obra, porque quando você fala em hospital, a gente também tem que pensar no custo dessa manutenção, que é o atendimento que vai ser prestado lá. Como está sendo feito esse projeto da construção e o que vem por aí? Tem alguma novidade? Tem aí, eu falo, não pergunta que eu falo, então, porque a gente não fica guardando informação. O que já foi decidido? A área do hospital já foi definida. Eu trabalho, cara, foi igual a minha ida para o União Brasil, ninguém esperava, né? É porque o que você tem que fazer, você pega e faz. Não fica falando. O hospital tem tentado manter isso mais voltado para o trabalho do que para a divulgação. Minha avó falava que não podia ficar contando as coisas para os outros. Que não dá certo. Olho, não, e a gente tem que botar o ovo para depois cacarejar, né? Você cacarejar, contar com o ovo não dá certo. Nós já definimos onde vai ser a área do hospital. A gente pensa em tudo. Igual eu falei, Canedo é esparramado. Onde fazer um hospital? O hospital ele vai ser referenciado, ou seja, não vai chegar lá e entrar no hospital. Você vai ser encaminhado das unidades de saúde, das unidades de pronto atendimento. Então, a área foi definida. É uma área excelente, onde né? vai ser? Então, eu ainda não vou falar. Conta pra gente. Não, é porque aí já foi definida a área, já é uma excelente notícia. Aí tem o segundo passo, que é fazer o projeto. A gente estima que esse projeto do hospital só o projeto, ele vai custar entre 300 e 400 mil reais. Quanto tempo vai ficar pronto? Então, conversei hoje com a secretária de saúde, pela expectativa dela, é que até novembro, porque tem que ser aprovado pela Suvisa. Essa é a maior burocracia e é natural que tenha. Então, a nossa expectativa é que até novembro esse projeto seja feito e aprovado para a gente licitar a obra, para a gente começar. Então, já tem um lugar, já tem a expectativa do projeto, já estamos vendo quem vai fazer o projeto, né? Também tem que licitar essa parte aí. E aí aí começa a solidificar uma coisa que é de extrema importância para a sociedade inteira, que é um hospital dessa envergadura. Vão ser mais de 60 leitos, UTI neonatal, ponto. E o senhor sabe que fazer um hospital desse tamanho, o senhor vai atrair moradores de outras cidades. Não, mas ele é referenciado. Inclusive, tem um detalhe muito importante, que foi uma proposta no meu plano de governo de fazer esse hospital.
E não terminou a gestão. O pessoal, não cumpriu. Não acabou a gestão, gente. Ainda nós temos 2 anos, 5 meses e 14 dias de gestão. Calma, né? E aí, com a vinda da Verônica, que é a presidente do COSEMES, ela foi e perguntou como é que está a história do hospital. Eu falei, está parado. Por quê? Porque a gente, se conseguir fazer, não consegue manter, eu não quero deixar essa bomba para o próximo gestor. Falou, não, mas existem outros mecanismos de manutenção para você manter o hospital. E aí ela fez a contribuição dela, excelente gestora, estava em Chapadão do Céu, é muito respeitada no Estado e até nacionalmente, e tem conversa com todos os outros secretários. Ela falou, olha, o hospital não precisa atender só Canedo, ele pode atender toda uma região. E aí a gente pode conseguir também recurso do governo estadual. Falei, então já começou a amadurecer uma ideia que hoje está se tornando sólida o suficiente para a gente partir para a planta e aí, durante a construção, partir para a manutenção. Então, vai ser um hospital viável que vai ser útil não só para Senador Canedo, mas para cidades vizinhas. Vai ter um nível de complexidade que atende à nossa demanda. Essa história da UTI neonatal. UTI neonatal é caríssima e é uma carência hoje na região próxima a Senador Canedo, que a gente pode pegar esse problema e transformar numa solução, que é ofertar essas vagas e atrair recursos do Estado, do governo federal, para bancar a UTI neonatal também, que é não só a necessidade de Senador Canedo. Mas ter essa UTI lá na nossa cidade é uma comodidade para a população de Senador Canedo, mas ali a gente vai estar atendendo quase que o estado inteiro. A gente sabe o trabalho que dá para construir uma obra desse tamanho, então eu vou perguntar para o senhor assim, qual é o sonho, o tempo que o senhor sonha em deixar ele pronto? Dentro da realidade. Se a planta for aprovada até novembro, a gente está falando de expectativas, licitar para a gente começar o quanto antes. Com essa informação, a gente sabe que um processo de licitação hoje dura em média 60 dias. Eu queria mesmo começar a construção dele esse ano. Se for começar em janeiro, fevereiro, também não é problema. Mas ele sendo execuível, é um sonho factível, começando no começo do ano que vem, a construir já na área, aí é o prazo de executar a obra. E aí a gente está indo atrás ainda desses recursos, porque é uma obra ali que não vai custar menos de 40 milhões só o prédio, né? Aí tem o equipamento e tudo. Mas aí o gestor é para isso, para resolver essa parte. Resolver esse problema aí. Agora eu quero saber o seguinte, o senhor resolveu o problema com o Vanderlan Cardoso? Qual o problema? Ou não tinha problema? Não, da minha parte nem da dele tinha problema. Eu tive uma conversa com ele, eu mudei de partido. O senhor teve 2 conversas com ele que eu estou sabendo. Não, ele foi no aniversário da cidade, mas eu ainda não tinha contado para ele. Depois você não conversou mais com ele? Não, eu conversei segunda-feira, dia 13, né, com ele, porque eu acho que isso é no mínimo uma obrigação. Ele me convidou para ir para o PSD, estava presidente do PSD e mudei de partido. Só foi comunicá-lo oficialmente? Não, eu já tinha tomado a decisão e não tinha conversado com ele realmente. E aí a gente teve uma boa conversa, a postura foi excelente da parte dele, tanto da minha também, que tive, né, essa atitude de ir lá e agradecê-lo por todo o apoio. E ali, eu tentei deixar claro, e eu acho que eu tenho deixado isso claro, assim, eu fiz uma troca de partido. Eu recebi um convite do governador para num momento em que... Não é qualquer convite, né, prefeito? Exatamente. Assim, eu não estou deixando um partido que eu caminho junto com um senador para me aventurar num projeto. Não, é um governador do estado que já é parceiro do município, que eu ajudei na reeleição dele agora. Em Canedo ele foi muito bem votado, que virou e falou, olha, eu tenho um carinho com o pessoal do senador Canedo e estou te convidando para vir para o União Brasil e eu vou te dar apoio na sua reeleição. Ponto final. Não foi uma decisão difícil, né? E te entrega a presidência ainda municipal. Exatamente, e ainda vai conversar com os partidos da base aliada do Estado para estar apoiando, para não lançarem outros candidatos. Então, é todo um contexto político muito interessante para qualquer candidato à reeleição. E sem contar assim, a aprovação que o Caiado tem também em senador Canedo. É muito importante, o povo gosta dele lá, assim como gosta do Vanderlan. Não é uma coisa que exclui a outra. Para um prefeito, ele precisa de pessoas na política acima e abaixo deles o tempo inteiro. Política você não faz sozinho. Então, eu fiz essa opção de troca de partido, tive a conversa com o Vanderlan, que continuou estendendo a mão para senador Canedo. Olha, não vou mudar, eu vou continuar ajudando, vou continuar pondo recurso. Isso é o que se espera de um senador da República, de um prefeito e um governador que fala assim, eu quero ajudar mais, porque agora ainda tem a questão política. Isso é muito interessante. Então, foi uma decisão bem tranquila que eu tomei. Aí você fala assim, mas o que te levou? É o interesse de senador Canedo.
com essa aliança política, que a gente já tem uma aliança administrativa com o Estado, a gente está em vias aí dele começar a obra de construção do viaduto da 020, que é a entrada da cidade, que é também um sonho antigo do senador Canedo, a duplicação das nossas rodovias, a construção da passarela lá do Instituto Federal, esses programas sociais do esporte, ele apoia lá o Construindo Campeões, mais de 1.000 atletas recebem esse apoio do Estado. Então, essa aliança ela já existe do ponto de vista administrativo. A gente estendeu ela para o campo político, porque agora, em 2024, vai ter uma nova eleição. Aí, talvez você que não entende de política, isso é muito importante, viu? Quando você sai do âmbito administrativo e parte político, gente, política é a arte de dialogar, é a arte de conversar. E é na conversa que a gente consegue obter resultados. Agora eu quero saber o seguinte, qual é a possibilidade de ter o MDB como vice? Você já chegou a conversar com o Daniel Vilela? Não conversei com ele ainda. A gente ainda nem fez. Eu me filiei, a gente vai fazer essa cerimônia de filiação, de abonação de ficha, e aí vamos abrir uma parte da agenda para essa conversa política, né? Mas quando o governador falou, ele deixou claro assim, que os partidos ligados a ele vão estar ajudando no processo. Isso é muito importante. E o Vanderlan deixou algo ou confirmou algo de apoiá-lo em relação à reeleição? Ou está em aberto? Ele falou que não teria problema nenhum, tanto eu no PSD. Ele falou, olha, não tinha motivo para eu não te apoiar, né, para você ter saído do PSD. E também, e o Vanderlan tem um comportamento muito interessante. Ele sempre observa, você vê, ele não briga com ninguém, né? Nós estamos lá no Canedo num cenário todo conturbado e ele não brigou com o presidente da Câmara, não briga com o prefeito. Ele sempre, se ele puder ajudar, ele ajuda. Se ele não puder, ele não atrapalha. E assim ele vai comportar novamente. Falou, olha, e isso a gente conversou, sendo você o melhor candidato, também vai ter meu apoio. Não impede, de maneira nenhuma, porque saiu do PSD, de eu te apoiar. Isso é muito importante de ouvir do senador. Então ele vai analisar o cenário... Sempre, ele sempre analisa, não é só dessa vez. Inclusive, quando ele me apoiou para prefeito, ele era bem claro com isso. Falou, ó, quem tiver melhor, quem ele vê, que ele acreditar que é a melhor opção para a cidade, ele sempre apoia. Agora, ele tem uma indisponibilidade ali com o governador do estado, politicamente. Não estou falando de relação institucional, estou falando da questão política. Ele tem uma indisponibilidade com o governador pela questão do apoio na eleição passada. Ele apoiou o Major Vitor Hugo e o Wilder Moraes e acabou deixando o grupo do governador. Do lado do governador, o senhor chegou a conversar com ele sobre essa possibilidade de apoio do Vanderlan? Não, eu converso com os dois. Na verdade, o meu sonho era costurar uma aliança, mas assim, os dois têm seus motivos. São duas personalidades e duas potências políticas muito grandes, né? E eu ali no meio, né? Então, assim, conversei com o governador, vi os motivos dele claros, assim como eu ouvi do Vanderlan também os motivos dele também. E me resta respeitar, igual você falou, política é a arte do diálogo, mas são duas personalidades tão importantes para Goiás que assim, é até um privilégio a gente estar podendo conversar disso com o governador, conversar disso com o senador e ver o mais importante, o profissionalismo dos dois, o profissionalismo político. O Vanderlan não deixa de ajudar, o Caiado não deixa atrapalhar, ele não faz disso decisões que vão prejudicar o senador Canedo, por exemplo. É muito interessante ver que, assim, são duas grandes personalidades, dois grandes homens, que são dois nomes importantes em Goiás, que realmente têm suas diferenças políticas, mas que por um lado trabalha sempre ali, e o governador tem feito um dos trabalhos que eu avalio como um dos melhores governadores que já tivemos em Goiás. Então, e daí a gente tirar esses benefícios para a nossa cidade, eu sou o prefeito de Senador Canedo, e conseguir, através dos dois, que os dois ajudem uma cidade tão importante quanto o Senador Canedo, eu acho que é uma posição privilegiada. Bom, nós estamos chegando a 45 minutos de conversa, não dá mais para a gente falar, senão o pessoal daqui a pouco está expulsando Vai a gente. Vai cair o sinal, transmissão. Né? Mas eu vou deixar o espaço aberto para o senhor voltar aqui para a gente debater mais para frente também sobre política, para falar um pouco mais sobre o hospital, assim que o processo andar. Agradeço demais a presença do senhor aqui. Se tiver algo que eu deixei de perguntar, que eu deixei de falar, o microfone está aberto aí para que o senhor possa falar com a população do Senador Canedo. Inclusive que a gente tem uma boa audiência lá, viu? Pois é, isso é fato. Tanto que eu estou aqui, falei, vou lá. Rafael, agradecer esse espaço, muito importante. E falar diretamente com a população de Senador Canedo. A gente tem vivido um momento muito, muito bom com a população. A cidade, ela encaixou, assim, ela pegou seu norte. E a gente tem vivido ali um momento de muita harmonia.
e que isso é só o começo. A gente tem percebido que o senador Canedo, saído dessas dificuldades, está ficando uma cidade boa, sempre foi de se morar, mas está ficando uma cidade bem estruturada, com serviços públicos de qualidade. Isso é uma construção eterna, mas que a gente pegou ali a sintonia com a população, está fazendo as entregas necessárias, estamos resolvendo esses pequenos problemas, estamos olhando para o futuro. Canedo é uma das cidades que tem uma taxa de crescimento enorme, mas agradecer todo esse carinho que a população tem tido com a gestão, isso é muito importante para o gestor, para as equipes, né? E falar que ela pode continuar acreditando, tendo orgulho de morar em Senador Canedo. Nós temos vencido grandes desafios com esse apoio, com esse carinho da população, com um trabalho árduo, né? Eu brinco muito, eu não estou com cara de cansado não, né? Porque assim, não tá. A gente gerencia todo esse tempo e essa energia porque merece. Essa oportunidade que o povo me deu de ser prefeito, eu sou grato todos os dias. Todo dia é meu primeiro dia de serviço. E a gente tem feito o melhor na parte de administração, na parte política, que eu tenho procurado me amadurecer muito, né? E na parte principalmente de planejamento e essa questão de ter visão de futuro para a cidade, não resolver só os problemas de hoje, evitar que problemas futuros venham a acontecer. A gente tem trabalhado muito nisso. Você pensou em ser candidato a deputado? Eu só penso em trabalhar. Eu não pensava nem em ser prefeito, e aí veio o convite, veio as pesquisas, e aí a gente pôs o nome à disposição. Política, prefeito? A política tem uma parte muito boa, Rafael, muito boa. Através da política você pode fazer muita coisa boa. Mas eu costumo falar que o poder é igual mangueira de bombeiro. Se você souber controlar, você apaga qualquer incêndio. Se você não souber, ele te joga para tudo quanto é lado. Então, assim, muitas pessoas que se acham preparadas para o poder não fazem ideia. Você tem que ter um domínio muito grande, você tem que ser bem resolvido na sua vida, né? Eu, por exemplo, eu brinco assim, ó, eu não troquei nem de carro, nem de casa, nem de mulher. Eu moro na minha mesma casa. Eu não aguento ninguém me xingando, não, prefeito. Eu começo a xingar também. Mas é uma forma de desabafo. Uma vez eu fui numa reunião lá dos empresários, estava bravo porque não se fazia uma rua lá, não sei quantos anos. Eu tinha 6 meses de governo na pandemia. O povo bravo comigo, eu virei e falei, olha, eu tô feliz de pelo menos vocês poderem desabafar comigo, porque eu acho que nenhum prefeito às vezes põe a cara no problema, igual a gente põe, de ir para dentro. A gente faz reunião com a Associação dos Moradores, meu setor tá muito ruim, prefeito. Falei, tá mesmo, eu vim por aqui, as ruas estão péssimas, vamos arrumar. Eles falam, poxa, parece que não é aquele político tradicional que fala, não, tá tudo bem, não, tem coisa lá que tá ruim, que tem que melhorar, e a gente vê, vai discutir com quem? Com fatos. Então, essa naturalidade que a gente encara as críticas, as coisas, tem ajudado também a gestão a avançar mais. Então, eu agradeço muito essa população. Você psicólogo, prefeito? De vez em quando eu tenho uma amiga que eu converso com ela, que é muito bom. Você tá indo muito bem nessa... Não, até o secretário falou, prefeito, tá tudo bem, tanto problema. Eu brinco muito assim, Rafael, eu falei, olha, eu não tenho problema nenhum, mas as pessoas ao meu redor têm. E quando você está de bem com a vida, bem casado, bem resolvido, eu gosto muito, eu moro no Irapuru, na Rua da Feira. Uhum. Aí toda vez que eu venho em entrevista que eu falo que eu continuo morando lá, vão bater na porta no outro dia. Não é problema, mas lá não é o lugar de eu resolver. Lá é minha casa, eu tenho que descansar. Se eu não tiver descansado, não presta nada. Eu fiquei sabendo que tem um possível candidato lá que não é da cidade, que apareceu por lá e você está falando que é candidato. Não vou citar o nome aqui para depois não arrumar confusão. Mas diz que ele ia na feira lá em Senador Canedo e errou o endereço da feira. Não, o povo também não perdoa, né? Ele errou o dia da feira. O dia da feira. Né? O dia da feira, porque tem feira todo dia em Senador Canedo. A do Morado do Morro, ele falou que era no domingo e ela é no sábado. Entendi. Mas assim, gente, enfim... Mas ele é morador de lá mesmo, ou aventureiro? Tem propriedade lá. Aí morador é a diferença entre residir e domiciliar, né? Mas enfim, isso também não sabe, eu não perco foco hora nenhuma. Só voltando aqui para agradecer esse momento que a gente está passando, bom, da gestão com a população, isso é muito importante, não só para a população, mas para a gente que está ali nesse desafio. E sentir disso da população é muito importante para a gente. Eu praticamente sou automotivado. Eu acordo todo dia, eu mesmo falo, nossa, que maravilha de vida, que bom que eu estou vivo, vou trabalhar. Hoje tem uma oposição me batendo na câmera, travando meu projeto, mas graças a Deus eu estou com saúde. É porque assim, ó, é igual quando eu fui lá ter a conversa com o senador, eu falei, gente, o mais importante é você tomar a decisão certa e fazer a coisa certa. Como você não está fazendo nada errado, não está prejudicando ninguém, é a forma, e isso eu levo para a gestão, é a forma, o mais importante é você ter compromisso com o seu travesseiro. Embora tem um jornalista lá que ele discute com gente da minha família nas redes sociais, porque eu estou para convidar ele para ir lá em casa, eu só não quero ter esse desgosto. Mas ele fala, ele não mora na casa dele, como se isso fosse importante. E tem hora, Rafael, que eu fico tão feliz de elevarem assuntos sem importância num patamar grande, porque assim,
Hoje não tem conversa na cidade de corrupção. A gente tem olho aberto. Isso é onde? Gente, nós estamos no Brasil. Você tem que vigiar ali do menor ao maior o tempo inteiro. E, graças a Deus, toda a equipe sabe que a transparência é nosso norte. Então, não tem mais o que falar. Assim, ó, a questão do empréstimo, não adianta querer criar. O empréstimo ele tem de endereço certo, que é para economizar o dinheiro público, que é para investir em obra. De fato, eu nem tinha pensado que isso tem um reflexo político muito bom. É muito bom. Mas não é isso. Eu falo que política é um reflexo de trabalho. Eu já tive a oportunidade de falar assim, a melhor política que tem é trabalhar. Por isso, quando o pessoal pergunta muito adiantadamente de reeleição, e faltam 478 dias para a reeleição, eu falo que o foco ainda está no trabalho. Se eu largar o trabalho para ir só fazer política, esquece. Hoje o povo, com o acesso que eles têm às redes sociais, e o mais importante, eles estão dentro da cidade, eles pisam no asfalto que a gente faz. Eles andam nas ruas que estão iluminadas à noite. A cidade está limpa. Desde 2021, nós já tiramos 30 mil caminhões de entulho da cidade. Ela está limpa, está bonita, o trânsito está renovado. As multas caíram. Aí o povo fica lá, o Fernando... Caíram. Nós não só instalamos mais radares, nós fizemos toda uma revitalização de sinalização, campanhas educativas. O número de acidentes também diminuiu? Demais da conta. E a segurança também é outro reflexo lá de muito trabalho do Estado, da Prefeitura, dos profissionais da segurança pública. Então a cidade está bem, vai ficar melhor e eu agradeço demais todo esse carinho que a população tem tido, o esforço de todas as equipes da Prefeitura e o espaço do G5 aqui e todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado. Bom, precisando, o senhor sabe que a gente está sempre à disposição, a gente adora contar história, contar notícia, falar de bastidores, então o senhor sabe que o canal aqui é aberto. Muito obrigado por esse tempo que o senhor desprendeu aqui com a gente. Para você que nos acompanha, você sabe, até o nosso próximo encontro.